sejam bem-vindos ao nosso 6º episódio da 2ª temporada do Movimento Maternar. Esse podcast que é feito para você que é mãe, para você que se importa com uma mãe. A gente vai falar agora sobre a força feminina. Como que essa força feminina tem interagido dentro dos processos de liderança, de construções no mercado de trabalho e de tantos outros pontos que são tão importantes. Dividindo essa bancada comigo hoje, 2 integrantes do Movimento Maternar que acabaram de aceitar o convite. Vocês sabem, eu adoro fazer convite nesse podcast. Esse podcast está quase nascendo para fazer convite para esses profissionais incríveis. Mas vou deixar que elas se apresentem para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho da história e da realidade dessas 2 mulheres de força, de garra e, acima de tudo, de luz. Dividindo esse momento comigo, a nossa patrocinadora desse podcast, quem disse um sim para esse podcast da 2ª temporada, para quem abraçou desde sempre esse Movimento Maternar. É uma honra, um prazer poder ter você aqui hoje, Sandra, e te agradecer publicamente por ter dito esse sim para mim. Seja muito bem-vinda. Que bom, obrigada. É uma honra para mim, né, estar participando, né, que desde o começo, quando você chegou, né, falando sobre o propósito do podcast, que era esse propósito de alcançar as mães, né, automaticamente também é o meu propósito, é o propósito da Faura. Então, assim, sem dúvida, é uma honra para mim participar desse propósito junto com você. Bom, meu nome é Sandra Colodete, eu sou fundadora e CEO da Faura. A Faura é uma empresa 100% online especializada em móveis infantis. Então, nós somos especialistas em móveis para bebês, crianças e adolescentes. E nós vendemos 100% na internet, nas plataformas aí que estão disponíveis e também no nosso site, né, faura.com.br. Perfeito. Outra querida que está chegando aqui com a gente agora para somar é a Lívia. Seja muito bem-vinda, Lívia. É um prazer, né, te receber no Movimento Maternar. Você que já abriu as portas do seu empreendimento para que a gente pudesse estar aqui na nossa última confraternização do ano passado. Então, tenho certeza que essa conexão já começou ricamente aí. Então, muito obrigada por contar a sua história e por dividir esse momento com a gente. Eu que agradeço. Obrigada a vocês. Fiquei muito lisonjeada hoje com esse convite para esse podcast. Para mim é uma honra sentar com você e com Sandra. Para mim, assim, tenho certeza que a gente só tem a somar juntos. Meu nome é Lívia Moura, vim há 7 anos de Vitória, sou formada em Direito e assumi um café happy hour, né, há mais ou menos 1 ano, e estou bem satisfeita, estou levando aí. Tenho certeza que está construindo laços, Uma né, delícia, Sandra? O café, inclusive, todos venham visitar o Café Happy Hug. Isso. Sandra, começa pra gente dizendo como que nasceu esse sonho da Faura, da onde veio, como é que nasceu de fato essa empresa? Tudo bem. A Faura, ela nasceu um conjunto de coisas, né? Um conjunto de elementos. Eu sempre trabalhei com exportação de móveis, né? E eu e meu marido, a gente viajava, né, fora vendendo móveis das empresas aqui de Linhares, inclusive a Movelar foi a empresa que eu mais trabalhei, formei carreira e tudo. Depois eu trabalhei na Rimo, trabalhei num projeto com várias empresas também aqui do Polo. Então a gente já tinha esse background, né, de trabalhar com móveis e vendendo móveis fora do Brasil. O Walter, ele tinha feito 2 anos um projeto nos Estados Unidos de e-commerce, né? Uma empresa de Santa Catarina contratou o serviço dele para ele abrir e-commerce lá nos Estados Unidos, então ele começou do zero, fazendo tudo. Eu falo que ele teve uma imersão lá, né? Ele ficou 2 anos praticamente lá mesmo, né? E eu aqui, mas tudo bem. E ele aprendendo muito, e assim, quando a gente estava achando que a nossa vida estava seguindo um rumo, que a gente quase ia morar nos Estados Unidos, eu estava com uma criança recém-nascida e uma de 6 anos, veio a pandemia. Aí quando veio a pandemia, fechou tudo, pararam as viagens, pararam envios de containers, matéria-prima faltou muito. E nós nos deparamos em casa, né? E ali o recurso acabando, e eu estava passando por um momento assim, mental, de mãe e de profissão, assim, o que eu vou fazer? Eu vou continuar nessa questão de exportação, que viaja muito, eu tenho 2 meninas, eu vou terceirizar a educação das minhas filhas, então aquilo era um conflito muito grande que eu tinha dentro de mim. Até o ponto de eu falar assim, Walter, eu quero mudar de profissão, eu quero fazer outra coisa, eu quero transicionar, né?
que para muitas pessoas dá muito medo, né? Imagina, você trabalha a vida toda, mais de 20 anos, você trabalhando com aquela mesma coisa, eu entendo de container, de aduaneiro, de vender lá fora, né, e tudo. E eu vou fazer o quê? Walter falou assim, olha, eu acabei de fazer um projeto nos Estados Unidos, vamos montar um e-commerce no Brasil. Eu falei, mas isso também é uma coisa totalmente diferente, né, porque você é acostumado a vender de CNPJ para CNPJ, né, que a gente chama B2B. Falei, agora eu vou vender de CNPJ para CPF, que é o B2C, né? Que é você vender para cada indivíduo no Brasil. É totalmente diferente. Aí ele falou, sim, mas você vai estudar e a gente vai fazer junto. Eu aprendi lá e a gente vai fazer isso daqui funcionar. E nós começamos dentro de casa, há 4 anos atrás, né? Vai fazer 5 anos esse ano, no final do ano. Começamos bem timidamente, usando o nosso conhecimento mesmo, computador, trabalhando ali e com parcerias, assim, parcerias que eu falo, relacionamento, né? Para você fazer as coisas acontecerem, você tem que ter conhecimento e relacionamento, né? Então, com o nosso conhecimento junto com o relacionamento, a gente começou a Faura e, assim, foi um boom de crescimento. Hoje a gente já chegou ao maior vendedor de móveis infantis online do Brasil, né, junto com o Mercado Livre, Shopee, Amazon, Magalu. Então, assim, a gente cresceu muito nesse curto período de tempo, com poucas pessoas, escalonando bastante o negócio, e tudo isso usando o conhecimento, né, desses vários anos, né, que a gente trabalhou com exportação, e também com essa ideia. Eu acho que quando você tem uma ideia que você junta com o seu conhecimento, ela tem muita chance de dar certo, né? E dessa vez deu certo, graças a Deus. Perfeito. Lívia. Viu porque eu tô lisonjeada, né? Viu esse conteúdo dela, né? Ela é uma mulher incrível. Essa história. Né? De uma história, de uma vivência. Legal. Lívia, vamos aproveitar e pegar esse gancho. Né? O seu café tem um espírito de história, de encontro. Sim. Como é que nasceu essa ideia de juntar e conectar pessoas através, né, de uma xícara de café, por exemplo? Lorena, a ideia de mexer com café, comidinhas e servir sempre esteve no meu radar. Sempre gostei muito, curti, ir atrás, na minha própria casa ou que seja na casa de amigos e tal. Sempre foi uma coisa, uma matéria, um assunto que sempre me atraiu. Então, eu acho que depois da maternidade também, que aconteceu comigo, vem a força estranha que Caetano falou, né? Na música dele. Então veio uma força estranha para mim que me encorajou a abrir o café. Esse café que tem o propósito de conectar, de aproximar, de não seguir nada muito burocrático, muitas regras, um jeito diferente de conversar, de bater um papo ali no meio do caos do trabalho do dia a dia. Perfeito. Meninas, eu preciso, né, dizer que hoje vocês estão inspirando outras mulheres. E a gente fala muitas vezes dessa glória, desse ar. Mas a gente sabe também que empreender enquanto mulher, enquanto mãe, traz os seus desafios, né? Hoje, Sandra, hoje, Lívia. Sandra, o que você enxerga como os principais desafios de empreender enquanto mulher e enquanto mãe? Eu acho que a mulher tem um poder tão grande, né, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu até fiz um post esses dias falando sobre isso. Como a gente consegue alinhar tantas coisas, né? Perceber o que está à nossa volta. Uns chamam sexto sentido, outros acham habilidades ali. E eu acredito nisso, sabe? Eu acho que a mulher, ela tem um papel muito importante em tudo que ela desempenha, né? Lógico que você empreende, a mulher quando ela empreende, ela não só empreende, ela tem a casa para administrar, ela tem os filhos para administrar, ela tem várias coisas para administrar. No meu caso, eu tenho, assim, o nosso empreendimento, eu não fui sozinha, né? Eu fui com o Walter, então assim, eu e o Walter, a gente sempre trabalhou muito bem junto. Ele também trabalhava na Movelar, ele fazia a África, eu fazia a América Latina. E é engraçado que uma vez a gente tinha o mesmo gerente, né? E a gente competia muito, né? Porque vendedor, gente, é competição o tempo todo. Mas só que a gente não é assim no casamento não, tá, gente? No casamento não pode ter competição.
Mas naquela época, assim, vendendo, né? Eu forçava e eu queria vender. E um dia eu cheguei pro nosso gerente, falei assim, uma das viagens, eu falei assim, quem é melhor vendedor, que você acha? Eu ou Walter? Aí ele pegou e falou assim, olha... Então a competitiva era você. Walter tava na dele. Tava na dele, lá quietinho. Mas vai saber se ele não perguntou, né? A gente não sabe. Eu tô contando do meu lado. Aí ele pegou e falou assim, olha, vocês dois têm características diferentes, né? Ele é bom num lado e você é bom no outro. Agora, uma coisa que eu acho legal de vocês dois é que vocês se complementam. Então, isso, assim, a gente era amigo na época, nada, tal. E depois, casando e trabalhando sempre junto, a gente viu que isso realmente acontece com a gente. Então, sobre empreender sozinha, eu não tenho propriedade para falar, porque eu sempre tive junto com o Walter, que a gente sempre trabalhou junto. Em todos os projetos que a gente fez, a gente estava ali um para ajudar o outro. E eu acho isso assim, que isso me ajudou muito, porque eu consigo administrar as coisas de casa, as finanças de casa, compra, você sabe, mulher é um tanto de coisa para fazer, aniversário de menino. Então, assim, a gente consegue quando você tá junto com seu marido. No meu caso, foi esse trabalho em conjunto, né? Então, para mim teve esse complemento. Lívia, e para você, quais foram os desafios vividos nesse empreendimento até hoje? Ou qual que você identifica como desafios? Quais foram, não, quais são? A gente segue desafio dia a dia, assim, porque como a Sandra falou, a carga que a gente carrega é pesada. Tem dias mais leves, mas tem dias não, tem dias que a gente pesa o ombro, pesa a cabeça, pesa o corpo. Mas, assim, eu acho que um segredo talvez seja tentar levar com uma certa leveza, encarar os problemas como rotineiros, né? Que todo dia vai ter, todo mundo tem. Então, a gente tenta levar no humor, na brincadeira, algumas coisas, porque senão realmente para. Perfeito. Né? Gente, isso que a Lívia falou de humor, de leveza, Lorena, é muito importante. Sabe por quê? Principalmente o empreendimento com o casal, né? Com o casal, você não pode levar problema para casa. Porque também é o meu caso, o Arísio me conduz algumas coisas lá no café. E se você não vai com leveza, né? Mistura tudo, Mistura. Né? E assim, eu falo que às vezes as pessoas perguntam assim, Sandra, como que vocês fazem? Vocês misturam tudo? É família, trabalho? Não tem como separar, mas você ser leve, eu acho que isso, a mulher, ela tem esse poder também, sabe? De equalizar o ambiente da casa. Você vê que quando a mulher, ela tá chateada, parece que todo mundo fica chateado. Quando ela tá nervosa, todo mundo fica nervosa. Então, quando a gente sabe disso e sabe usar isso ao nosso favor, a gente tem que buscar ser sempre leve. E para quem não conhece a Lívia, gente, eu sigo ela nas redes sociais, além de conhecê-la. Gente, a Lívia é de um humor, de uma leveza, que eu falo, meu Deus, eu tenho que aprender com ela. Eu tenho que aprender com ela. Você tirar o humor de coisas que você fala assim, tá pesando, mas poxa, sabe, tá bom, poderia ser bem pior, sabe? Tá pesado pra todo mundo. Tá pesado pra todo mundo, é isso daí. Perfeito. Meninas, eu tô falando de 2 empreendimentos conduzidos, eu sei que com parceria com os parceiros de vocês, parece uma redundância, mas acaba não sendo, mas conduzidos por mulheres e também conduzindo outras mulheres, né? Porque a gente vê a Faura hoje, não vou dizer que majoritariamente, talvez. 85% é feminino. Que beleza, não sabia. Né? E a gente vê também dentro do seu dia a dia suas parceiras de trabalho, né? Como que é essa interação com outras mulheres? Qual é a importância de ter um negócio feminino, com alma feminina, porque vocês duas estão aqui, mas olhando para outras mulheres e com parcerias com outras mulheres, Lívia? Eu acho incrível, porque literalmente a gente fala a mesma língua. E quando se fala de mães, também acho que fala quase igual, entendeu? A dor de uma compartilha e é muito igual a dor da outra, né? Sim. É um jantar que eu tive que fazer com um filho com pneumonia, a outra entendeu a minha fraqueza naquele dia. E acho que nesse ambiente das mulheres e mulheres mães, a gente fica
mais compreensível. Eu acho que a palavra é compreensível, o dia a dia, a rotina, etc. Perfeito. E para você, Sandra? A Faura é um caso assim, à parte, né? Porque a Faura, a gente descobriu o nosso funcionário, assim, foi testando, né? A gente foi contratando. O perfil do funcionário da Faura são meninas de 17 a 24 anos. Legal. Então essa geração Z é a geração que está mexendo com tecnologia, que está antenada, é uma geração que precisa de feedback. Eu falo que eu tive que estudar muito para saber lidar com a geração Z. Eu falo, além da energia boa, porque você trabalhar com jovem, eles te trazem uma energia, é uma brincadeira e tal, você tem que aprender como líder, você tem que aprender a lidar também com essa nova geração. Deve ser uma espécie de chefe, meio mãe, meio amiga, meio conselheira, vai meio alguma coisa É isso ali, daí, né? é isso daí. É chefe uma hora, daqui a pouco tá perguntando, tá falando do seu colar, tá te pedindo emprestado aquilo. Então, assim, gente, é um vucu-vucu. Mas olha, eu falo assim com o Walter que o ambiente de trabalho, ele tem que ser um momento, tem que ser um ambiente de desenvolvimento. Né? A Faura, ela nasceu, lógico, toda empresa nasce para dar certo, para dar lucro. Só que a Faura, antes disso, ela quer desenvolver as pessoas. Então, o nosso propósito ali é desenvolver cada um que passa por ali. Tem gente que vai entrar, vai sair logo, tem gente que vai entrar, vai ficar 10 anos, tem gente que vai ficar uma vida toda. Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Imagina, eu tive uma infância muito limitada, né? Eu era da roça, eu era lá de Panorama. Meu pai veio para Linhares para a gente estudar, porque lá não tinha a parte do ensino médio. E meu pai e minha mãe não estudaram, mas meu pai queria que a gente estudasse. Então, logo que a gente chegou em Linhares, meu pai faleceu. Então, a gente viveu um período muito limitante. Mas dentro dos valores que a minha família me ensinou, que foi respeito, você ser uma pessoa honrada, estava muito limitado ali. Eu sempre estudei em colégio público. Na época que eu estudava, era greve todo ano. Eu falava, meu Deus do céu, eu nunca vou chegar numa faculdade. Porque era greve todo ano. Mas aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, em todas as empresas que eu trabalhei, eu me desenvolvi. Olha um exemplo. Quando eu fui para a Movelar, eu entrei numa sala onde eu pude me comunicar com pessoas de outro país. Aí, o que eu fiz? Aprendi uma outra língua. Aí depois fui para outro continente, aprendi outra língua. Aí aquilo foi abrindo os meus olhos, eu fui tendo contato com outro mundo que eu nunca conhecia. Então eu acho que o ambiente de trabalho ele tem que ser isso, ele tem que desenvolver as pessoas, porque muitas famílias elas não alcançam ali para desenvolver o ser humano, entendeu? Então o ambiente de trabalho ele tem esse papel. Eu acho que, desculpa, além do papel é a função social de trazer cultura. Você hoje traz cultura todos os dias, todo minuto para aquela galera chegando. É isso. Aquela mocinha de 17 anos que teve uma infância limitada, Sim. em decorrência de pai e mãe mais humilde que seja, menos cultura, carga cultural, e você tá ali engessando e não desenvolve quem não quer. Não desenvolve quem não quer. Né? Então, assim, a pessoa que passa na Faura, ela tem que sair melhor do que ela entrou. Esse é o meu propósito. Então, assim, eu vivi isso e eu passo isso dentro da empresa, tanto eu quanto o Walter, né? Então, assim, eu acho que o propósito você desenvolve o funcionário, você desenvolve a família dele, a comunidade que ele está inserido. Então isso daí vai criando uma corrente de desenvolvimento. Acho que isso é muito interessante, né? Incrível. E aí você gera valor para aquela família, você gera valor para aquela comunidade e em resposta gera valor para minha empresa. Perfeito. Perfeito. Gente, vocês ouviram aí de casa um toque, toque, toque na porta? Porque nós ouvimos. O Edu não vai cortar essa parte, porque hoje eu vou falar o nome dele aqui. Ele vai fazer um zap, zap assim, ó, na telinha de vocês, porque chegou um cafezinho com bolinho aqui pra gente. E a gente vai fazer um rapidinho, só pra trazer aqui pra mesa, pra esse café não esfriar. Enquanto isso, você corre aí na sua casa, pega um cafezinho e vem assistir com a gente o restante desse podcast. Só um minutinho.
Bom, voltamos então com o nosso cafezinho. Olha como ficou tudo bonitinho, arrumadinho. A Lívia preparou com tanto carinho pra gente esse cafezinho, com esse bolinho de cenoura com chocolate. A gente agora vai seguir muito mais feliz esse podcast. Aproveitando, Lívia, eu vou trazer essa pergunta pra você. Hoje, no seu dia a dia, tem coisas que você faz, mas que ninguém vê, mas que é a essência do seu negócio? Todos os dias, todos os minutos, todos os segundos, faço coisa que ninguém vê e que é a essência do meu negócio. Por exemplo, pensar no propósito, recriar o propósito, pensar onde eu quero chegar, onde eu não quero chegar, o que eu quero ser ali naquele ambiente. São pensamentos que eu tenho que ninguém vê e que estão latentes o tempo todo ali como empreendedora. Perfeito. Sandra, o seu negócio é um negócio em movimento e que o mercado convida a perder a essência a qualquer momento, diante a propostas novas, a tecnologias novas, a coisas que vêm surgindo. Como manter essa essência da Faura? Como manter a essência de vocês ali presente? Olha, nós temos, assim, para a Faura, o que a gente procura trazer para não perder essa essência? Comunicação com o cliente, né? Então, nós temos hoje uma equipe que já tem 10 meninas atendendo o cliente. A gente tem... a gente fala com o cliente, às vezes liga para o cliente. O nosso cliente é uma mãe grávida, né? Então, você imagina, cheia de hormônio. Então, assim, quando já ali nas mensagens, se você vê que a mãe já tá alterada, as meninas já pegam, já ligam, já tentam acalmar. Então, quer dizer, elas veem que estão falando com pessoas. Então, isso já ajuda muito. Outra coisa que a gente tem feito na Faura é investido na parte de comunicação com o cliente. Então, a gente está participando de lives agora, onde a gente tem participação direta com o cliente escreve ali, dá sugestão, fala da cor que ele gosta, da cor que ele não gosta. Então, isso tudo é material riquíssimo que a gente traz para a nossa empresa, né? Essa comunicação com o cliente. Agora, com os nossos funcionários, a gente está reforçando a cultura e os valores da empresa. Então, a gente está colocando o nosso valor, os valores que eu e o Walter temos, a gente está passando para a equipe. Um valor que a gente tem mesmo, que é segurança psicológica, que a gente tem frisado isso muito na empresa, é que as pessoas elas podem ser o que elas são. Então, e também podem expressar o que elas querem. Se algo incomodou, se alguma coisa, se ela tem alguma sugestão, então tudo isso ela pode externar dentro da empresa sem medo de uma repressão, sem medo de uma advertência. A nossa empresa é uma empresa, assim, a gente procura ser bem equilibrado. Por quê? Porque, assim, eu acho que a gente traz o que a gente vive, né? Hoje, dentro de casa, eu vivo isso com o Walter. A gente tem uma relação onde a pessoa ela pode sugerir, ela pode chegar sem medo de repressão. Então, a gente passa isso para a empresa também. Então, segurança psicológica hoje é um dos valores que a gente tem dentro da empresa que traz essa proximidade também do funcionário. Hoje, o turnover da Faura é muito baixo. Assim, quem entra lá quer permanecer. A gente está com a consultoria externa agora e ela deu até um feedback pra gente, que ela fez uma imersão em São Paulo falando justamente sobre a geração Z, né? Como as pessoas, elas olham pra dificuldade, elas falam assim, é muito difícil trabalhar com essa geração Z. Mas quem tem que se adaptar são os líderes. A gente vai ter, porque senão nós vamos trabalhar com quem, gente? Vai sobrar o quê para trabalhar? Porque, né, a geração Millennials, gente, eu não sou da geração Millennials, tá? Olha, Sandra. Eu fiquei super chateada com isso. Depois vocês colocam aí no Google pra saber. Eu sou antes da geração Millennials. Não gosto de falar sobre isso, mas tudo bem. Mas então, vai fazer o que, gente, essa geração Millennials? Vai trabalhar só com gente? Não, a gente tem que aprender a trabalhar com a geração Z. Então, a segurança psicológica foi uma maneira de você aproximar o funcionário. E ouvir o cliente é uma maneira de você melhorar a sua relação que você tem com o seu cliente final. Quando você sabe quem é o seu cliente, você vai falar o que ele está precisando, né? Levando a solução para ele. Perfeito. Lívia, se a gente pudesse dar uma dica, uma orientação para uma mulher
ou uma mãe que gostaria de empreender, você que construiu o seu negócio do zero, que foi pensando, que foi idealizando, por onde a gente começa? Ou que dica você daria que você falava assim, olha, ninguém me contou sobre isso, mas se tivessem me contado, um chão que eu caminhei, eu não precisaria ter caminhado? Vamos lá. A figura da mãe na família, como a gente falou aqui, é muito pesada. A gente parece que precisa dar conta de tudo. Então, talvez a minha dica seja um pouco inusitada para empreender, que é ser um pouco mais egoísta. Pense mais em si. Se veio a ideia de empreender, é porque tem uma luzinha lá dentro te alertando, te chamando para um negócio. Primeiro passo. Se tem medo, é porque você está pensando em muitos fatores que estão te impedindo daquela luzinha brilhar. Então, seja um pouquinho egoísta, pelo menos essa hora, pelo menos para pensar no seu negócio, no seu dinheiro, na sua liberdade financeira, para seguir com o seu empreendimento. Estude muito, e seja um pouquinho egoísta para você desapegar e fluir no que você quer. Mas eu acho que a questão, talvez... Eu gosto da palavra egoísta de vez em quando. Acho que dá um tom, assim, parece que a pessoa chama atenção. Chama atenção. Mas assim, Lívia, o que você falou é um gancho para saúde mental. Exatamente. Porque por mais que eu ame meu filho, minha casa, meu marido, se eu não me amar primeiro, a ordem de... Eu lembro que um dia eu fui dar uma palestra e aí eu falei assim, olha, gente, primeiro você... depois o outro. É porque soa pesado o egoísmo, Nossa, né? Pesado, uma mas é senhora necessário. levantou a mão, ela falou, quase me bater. E eu falei assim, mas eu não tô dizendo que você precise o centro do mundo ser você, mas o centro do seu mundo, que tem uma diferença bem grande de uma coisa para outra, mas o centro do seu mundo precisa ser você, porque para fazer quem quer que seja feliz, primeiro você precisa estar feliz. Então eu acho que essa sua dica é primordial e fundamental, porque é disso que você fala quando fala, né? Não é um ato egoísta, mas é olhar para você, para o seu desejo. E lembrar, porque eu acho que esse é o grande ganho, que essa mãe, antes de ser mãe, era uma mulher. E fazer esse resgate é muito importante. Todo dia. Mas por que eu pensei nisso? Volta a Lívia, de 15 anos, que já se interessava por aquele assunto. Ai, hoje não... Não, volta. Todo dia volta. Deita no travesseiro e volta. E relembra por que aquela ideia surgiu. Perfeito. Sandra, como a gente pode pensar a Faura para daqui 10 anos? Nossa. Foi profunda. Eu achava que você ia me perguntar a mesma pergunta. Já estava aqui já prontinha com a resposta. A Faura daqui 10 anos, olha... nós temos um plano assim bem ousado, né? Uma pergunta, você pensa daqui a 10 anos ou Sandra pensa mais hoje? Olha, a gente tem um planejamento estratégico a curto, médio e longo prazo. Nós fizemos esse planejamento. Lógico que para você alcançar os 10 anos, você tem que começar a fazer hoje. Então, eu olho muito no meu planejamento a curto prazo, o que eu estou cumprindo hoje, para que daqui 10 anos ou daqui 5 anos eu chegue no que eu planejei lá. Então, assim, o planejamento que nós temos há 10 anos, daqui 10 anos, é que a gente seja o maior vendedor de móveis infantis, móveis não, de todas as coisas para bebê, crianças e adolescentes da América Latina, né? Quizás aí das Américas todas, né? Então, assim, a gente está trabalhando para isso. É o que você falou, eu penso muito também no que a gente está cumprindo hoje. A gente tem várias coisas a curto prazo para cumprir, para chegar nisso daí. Perfeito. Lívia, se você fosse dar um conselho para você mesma quando começou a empreender, que conselho hoje, com a experiência que você já tem depois de 1 ano já aqui, mas há muitos anos idealizando no mercado de trabalho, até mesmo sendo advogada, por ter contratado pessoas, ter gerido pessoas, por estar junto com pessoas, que conselho você daria para essa Lívia que lá atrás estaria começando? Respira, calma, leia, volte. Não tem outro conselho a não ser esse.
Cada etapa tem que ser vencida, vivida, né, para depois vencer. Abri o meu negócio com o meu bebê bem pequeno, e era aquele pequeno na idade de primeiro ano da escola, então ficava muito doente. Então respira, calma, uma coisa de cada vez. A gente vai chegar onde a gente quer chegar, porque se quer, consegue, mas é vencendo etapas. Perfeito. E você, Sandra? Que conselho você daria para a Sandra menina? Para quando eu comecei a Faura? Ou para quando você começou a pensar, né, nesse campo, em ser a mulher que você é hoje? Olha, eu sempre eu sempre tive o medo como um impulsionador de você ir para frente. Então sempre quando vinha um medo, eu falava assim, eu não vou parar por causa desse medo. Eu vou com atenção e vou. Então eu tento passar isso para as minhas filhas hoje, né? Eu tenho 2 meninas. Por quê? Porque na nossa caminhada, tudo que é novo, né? Tudo que você não conhece, você tem medo. No começo da Faura mesmo, eu falei, meu Deus, como que vai ser isso? Porque é uma responsabilidade muito grande. Você imagina, você tá colocando uma foto de um produto na internet. Uma pessoa que não te conhece, ela não viu o produto pessoalmente, ela vai lá, ela coloca no carrinho de compras, ela passa o cartão dela. Então é uma responsabilidade muito grande. Então eu falava, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E eu tive muito medo no começo. E eu lembro que o Walter falava assim, calma, porque assim, a gente pensa que vai vir tudo de uma vez só. Aí ele fala, calma, vai entrar um pedido, depois vai entrar 2, vai entrar 3, e foi assim que aconteceu. Mas me deu muito medo mesmo com o pedido, né? Porque entrou um pedido, eu falei, meu Deus, como que eu vou entregar isso? Fui atrás de transportadora e fui estudando e fui entregando. Então, assim, o conselho que eu me daria é o que eu já tenho mesmo, que é o medo não pode parar ninguém. O medo, você tem que ir com atenção, mas vai. Perfeito. Gente, eu sei que você tá em casa, você queria ouvir essas mulheres falando por 2 horas, mas elas chegaram aqui dizendo, a gente tem que buscar menino na escola. Então eu me deram um horário e eu vou marcar ele aqui direitinho. Mas eu vou trazer essas 2 outra vez, tá? Porque elas têm histórias riquíssimas. E eu acho que, acima de tudo, histórias inspiradoras, histórias reais. Sabe, esse podcast é muito feito para você que é mãe, para você que é mulher, para você que se importa com uma mãe. E entender que a maternidade, que a vida, ela precisa ser vivida no real. É muito bonito ver aquela foto belíssima, toda maquiada, né, com glamour. Mas o que a gente vive é as histórias reais. São esses caminhos que transformam a gente. E o que a gente está vendo aqui hoje são 2 mulheres de carne, osso e sentimento, que estão contando, que estão vivendo as suas histórias, que estão empreendendo e que estão, acima de tudo, fazendo a diferença naquilo que fazem. Eu acho que isso é fundamental. Então eu sei que você queria ouvir mais, mas elas me pediram, então eu vou seguir aqui os minutinhos que faltam para a gente encerrar o nosso podcast. Lívia, se você pudesse plantar uma semente em outra mulher que está ouvindo o nosso podcast hoje, que semente seria essa? Que planta você gostaria que germinasse? Ou que frase que você gostaria que germinasse para essa mãe, para essa mulher? Quem dera plantar a semente do empoderamento para todas as mulheres. E empoderamento também não é semente. A gente tem que resgatar todo dia aqui dentro, afirmar, né? Mas se eu pudesse, seria força, garra e seguir. A gente está no mesmo patamar. Perfeito. Sandra, se a gente hoje fosse deixar uma frase, uma palavra, um gesto para uma mulher empreendedora, aquela que, como você, teve um sonho e que está galgando o seu espaço, que palavra, que frase seria essa? Que já está empreendendo ou que quer empreender? O que você quiser. Ou até para as 2. Para quem tem um sonho de empreender ou que engavetou algum sonho, né, que está ali guardando, esperando o momento certo, eu diria, ou esperando o projeto perfeito, o plano perfeito, eu diria, comece do jeito que você está. Porque a gente não cria processo e depois organiza e depois faz. A gente faz e depois a gente cria processo. Então, assim, comece do jeito que você está, que as coisas vão andando. E para quem está já empreendendo, eu diria,
quando você parar por algum obstáculo, quando algum processo, alguma coisa estiver consumindo muito o seu tempo ali, pare e vai buscar uma solução tecnológica ou qualquer coisa. Isso mudou muito a minha percepção desde o dia 1 da Faura. Porque a gente encontra muitos obstáculos quando a gente está empreendendo. Alguém já pensou numa solução para esse seu problema. Entendeu? Então, pare um pouco. Às vezes a gente fica muito em cima do problema. Então, pare um pouco. Vai buscar em outras fontes que você vai encontrar alguém que já pensou na solução daquele problema que você tem. Se você não encontrar essa pessoa que já pensou, você vai ser a pessoa que vai pensar nessa solução. E aí vai, despontar. Perfeito. Lívia, muito obrigada por você ter aceito esse convite, por ter dividido um pouco da sua história. Queria que você deixasse suas considerações finais, o que tocar o seu coração, o que você quiser compartilhar com outras mulheres, com outras mães. Mas mesmo assim, muito obrigada. Que isso, obrigada a você. Mais uma vez, lisonjeada. A Sandra tem um conteúdo maravilhoso, foi um prazer sentar aqui com ela. Engraçado que antes do podcast iniciar, a gente também já estava batendo papo de negócios, de filho, de casa. E acho que a gente junto só tem a somar, seja com outros homens, com outras mulheres, não tem disso. E é engraçado que quando a gente assiste um podcast de outras pessoas, a gente nunca se vê no nível delas. E nivelar dessa forma só é prejudicial, assim, só te põe para baixo, porque você nunca acha que tá ali. Vamos quebrar esse paradigma, né? Sim. De que ela tá lá, CEO, então ela é melhor do que eu, que tô aqui iniciando. Vamos chegar em pé de igualdade, que todo mundo soma, todo mundo acrescenta demais. Perfeito, que lindo. Né? Sandra, e você, quais são suas considerações finais? O que você gostaria de deixar? Quero agradecer pelo convite, agradecer pelo cafezinho, pessoal. Já comi metade do bolo. Não é bolo fake, é bolo de cenoura com chocolate, uma delícia. O boleto eu mando pra quem? Pra Sandra. Ela é a patrocinadora desse podcast. Pode mandar, porque tá tudo uma delícia. O café é maravilhoso. Obrigada, Lívia. Imagina. Eu acredito muito nessas conexões. A gente sempre cresce nessas trocas. Então, assim, você que é mulher, que não tá se conectada, ainda não tá conectada com nenhum grupo, com nenhuma outra mulher, se conecte com pessoas que vai te dar um horizonte, que vai te fazer uma pessoa melhor. Eu acho que quando a gente está conectando, é assim, tem um ditado chinês que fala assim, quando duas pessoas trocam pão, né, eu tenho um pão e você tem um pão. Então você sai com um pão e eu saio com um pão. Agora, quando duas pessoas trocam ideias, você sai com duas ideias e eu saio com duas ideias. Então eu acho que quando a gente tem essa troca, essa conexão com mulheres, com homens, eu acho que cada um tem o seu papel, todo mundo cresce. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui. Esse podcast do Maternar é uma iniciativa, quero te parabenizar, Lorena, por várias iniciativas, né? Não só o podcast, mas que está trazendo muita luz e entendimento para nossa comunidade, gente, aqui em Niares, porque assim, tem muitas mãezinhas, muitas mulheres que estão ali, sabe, sem informação. E o que você está trazendo é muito importante, né? Eu quero te agradecer pela sua iniciativa. Eu que agradeço o que nós estamos fazendo, porque sem o seu sim isso aqui não seria possível. E eu nunca vou deixar de enaltecer isso, porque foi o seu sim que fez essa segunda temporada possível. Que bom. Então, assim, muito obrigada Conte por conosco. Confiar no nosso trabalho, porque é uma parceria de 52 profissionais, né? Então isso é muito, né? Não é pouca coisa, são 52 vozes ativas dentro dessa cadeia, né? Levando informação de qualidade. Para você que está em casa, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Eu acho que a semente que a gente plantou aqui hoje é que é possível transformar sonhos em realidade. A gente precisa de ação. Eu sei que é difícil, eu imagino começar a dar o primeiro passo, acreditar na potência das suas asas e poder voar, às vezes seja a parte mais difícil, mas você pode, porque todo pé de árvore gigante, bonito que você vê, um dia foi uma semente. Que a sua semente floresça, que a sua semente dê bons frutos. E eu tenho certeza que se você puder contar com outra mulher, essa semente, essa árvore só vai dar
sombras ainda mais potentes e ainda mais fortes. Então pensa nisso, não diminua o seu sonho, bote ação nesse sonho. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!